Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o monitor Carlos Magno e hoje a gente vai estar resolvendo um exercício de tensão de cisalhamento, né? Fala sobre viscosidade e é um exercício do capítulo 2 do livro do Fox. Lembra que eu estou usando a oitava, lembrando que eu estou usando a oitava edição. É o exercício de número 2,58. Então vamos lá, vou ler o enunciado aqui. Um viscosímetro com cilindros concêntricos pode ser formado pela rotação do membro interior de um par de cilindros bem ajustados. Para pequenas folgas anulares, um perfil de velocidade linear pode ser considerado no líquido que preenche essa folga. Um viscosímetro possui um cilindro interno de diâmetro de 100 mm e a altura de 200 mm, com a largura da folga anular de 0,001 uma polegada, preenchido com óleo castor a 32 graus Celsius. Então ele pede para a gente determinar o torque para manter o cilindro girando a 400 RPM. Bom, então esse exercício aqui é um exercício de tensão, né, de cisalhamento, né? Também sobre viscosidade e reologia, tá tudo dentro desse assunto. E ele pede para a gente o torque para estar girando o cilindro. Então vamos primeiro interpretar o nosso problema, certo? Esse aqui é o desenho que ele nos dá para perceber que é um cilindro, que são dois cilindros, né, na realidade, um interno e um externo, e que esse círculozinho aqui azul é a camada de óleo que está entre eles. Tá? Esses sistemas geralmente são utilizados para medir de alguma forma a viscosidade do fluido. Nesse caso, ele nos dá a viscosidade do fluido, que ele diz que é um óleo castor, a 32 graus Celsius. E isso a gente tem no próprio livro do Fox, ele já nos dá essa informação. Então, eu botei aqui a viscosidade é de 0,5 newtons segundo por metro quadrado. E essa informação a gente vê na tabela do Fox, que está lá no apêndice dele. Então vamos lá. Trazendo as informações do nosso problema denunciado, diz que o perfil de velocidade, ou seja, é linear, ou seja, o perfil de velocidade do óleo que está ali girando ali entre cilindros é linear, né? Então eu anotei aqui perfil de velocidade linear e isso pode ser percebido nesse esquema que eu fiz. Note que essa placa aqui superior é a placa mais interna, ou seja, aqui é o nosso D1, ok? E aqui a placa externa seria semelhante ao cilindro mais externo aqui embaixo, tá? Então aqui fica sendo D1 mais A. Você vê que eu botei essa distânciazinha A. Então essa visão é como se a gente fizesse um corte nesse sentido daqui do cilindro. Deixa eu fazer aqui no desenho. É como se a gente olhasse assim de cima. Então uma visão assim, sabe? Como se a gente fizesse um corte no meio do cilindro e olhasse de cima, tá? Isso é, essa perspectiva vai facilitar o nosso problema. Então, ele nos deu o diâmetro, a altura, essa distância entre as placas, a viscosidade e a velocidade angular. Então, tá, ele pede para a gente calcular o torque, né? Então, vamos lembrar então primeiro da fórmula do torque. Então, o torque o torque, ele tem essa fórmula aqui, que é o torque, como sendo um vetor, fica sendo o produto vetorial da força pelo braço de alavanca. Então vamos relembrar como é que é isso aqui. Se a gente for olhar o nosso problema de cima, é como se fosse assim. Esse aqui é o nosso cilindro, olhando de cima. E aqui no centro a gente tem o eixo. A gente sabe que ele está girando, certo? A gente sabe que ele está girando. Então ele tem um certo torque, certo? E aí é, essa rotação do nosso cilindro vai estar em contato com o óleo. Então lembre-se que hoje você tem uma placa se mexendo com um óleo entre elas, com um fluido entre elas, essa placa vai causar uma tensão, um cisalhamento nesse nosso fluido. Então no nosso caso, por exemplo, essa placa interna superior vai ter uma certa velocidade que vai estar relacionada com a velocidade de rotação do cilindro, enquanto que a placa exterior, essa placa daqui de baixo, vou escrever aqui exterior, ela não tem velocidade. Por quê? Porque ela está parada, porque justamente o nosso conjunto inteiro ele meio que está parado, né? Ele não está se mexendo, não está girando tudo. Só o que gira é o cilindro de dentro.
tá? Então, se ele tá se movendo e arrastando esse fluido, ele está causando uma tensão, ou seja, ele está exercendo uma força que eu botei aqui na direção X para o nosso fluido. Então perceba que eu fiz esse corte nessa direção que eu falei, está representado aqui em vermelho no nosso desenho, e defini um sistema de coordenadas de modo a facilitar o nosso problema, tá? Então, para a gente poder trabalhar melhor. Por quê? Se eu definisse um sistema de coordenadas dessa forma aqui, não ia facilitar para a gente desenvolver aqui, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente está facilitando o nosso problema, tá? Então, todos esses outros itens aqui do desenho, como esse peso aqui, essa rodana e tal, a gente pode ignorar porque isso aqui não vai estar sendo útil para o nosso desenho para o nosso problema nesse exercício, tudo bem? Então, como eu estava dizendo anteriormente, a camada interna vai estar girando, fazendo cisalhamento com uma força na direção X. Então, essa força ela é tangencial aqui, tá? Ela é tangencial ao nosso fluido, então é como se a camada do nosso fluido estivesse assim, ao redor do nosso círculo, tá? Então a gente vai ter essa força aqui, tá? Essa direção, e o braço de alavanca, o que fica sendo? O braço de alavanca fica sendo essa distância aqui, que é um vetor também. Ou seja, esse aqui é o nosso braço de alavanca, essa aqui é a nossa força, tá? Então tá, no caso a gente não precisa estar utilizando o torque como vetor, né? Só que é o valor do torque. Então a gente pode se concentrar no valor do módulo do torque. O valor do módulo do torque fica sendo simplesmente a força vezes o comprimento, né, do braço de alavanca, vezes o seno do ângulo entre eles. Então, o ângulo que eles fazem é 90 graus, tá? Então, esse seno aqui é igual a 1. Então, nós temos a força que atua no nosso cilindro, na extremidade, e nós temos o braço de alavanca, que é essa distância do eixo de rotação do cilindro até a borda, tá? Então, aqui no nosso problema, para a gente determinar o torque, nós temos aqui que o torque fica sendo a força vezes esse comprimento, que é a distância entre o eixo de rotação até onde a força está sendo aplicada, e o seno do ângulo entre eles. Como o ângulo entre eles é 90, esse seno dá 1. Então, o nosso torque fica sendo simplesmente F vezes essa distância, que fica sendo basicamente o raio do nosso cilindro interno, tá? Que eu botei aqui como sendo R. Então, o raio do nosso cilindro interno a gente consegue facilmente determinar, já que ele é o diâmetro dividido por 2. Diâmetro dividido por 2. Ou seja, então o nosso raio ele fica sendo basicamente 50 milímetros, né? Então tá, então se nós para achar o nosso torque nós temos o raio, falta encontrar apenas a força que está sendo aplicada no nosso fluido, né? Essa força F de X. Então vamos lá. Como a gente consegue relacionar essa força? Então, vamos lembrar que a tensão de cisalhamento, né, essa força está relacionada com a tensão de cisalhamento. Então, por exemplo, a tensão de cisalhamento no plano Y na direção X, tá? O que seria o plano Y na direção X? Então, seria um plano, né? Que o plano Y seria um plano correspondente exatamente às paredes do nosso cilindro, certo? Então, se eu fosse representar ele aqui na nossa figura, ele seria mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu apagar o que eu já fiz. Seria correspondente a tudo isso aqui, né? Isso aqui seria o nosso plano Y. Perceba que isso é curvo, porém quando nós aproximamos para uma distância muito pequena, perceba que essa distância entre as placas é de 0,001 polegada, é algo muito pequeno comparado ao diâmetro, tá? Então essa curvatura é basicamente plana, então é razoável a gente utilizar as direções Y e X, tá? Então a tensão de cisalhamento de Y a tensão de cisalhamento YX, ou seja, fica sendo a força na direção X dividido pela área do plano Y, né? Então a área do plano Y seria toda essa área do nosso cilindro, tá? Essa
essa área a gente consegue facilmente determinar através das informações que ele nos deu, de diâmetro e de altura. Tá? E a força é o que a gente quer determinar. Bom, mas a gente não tem o valor da tensão de cesariamento. Tá? Só que a gente tem que lembrar também que a tensão de cesariamento fica sendo a viscosidade do nosso fluido, a variação da velocidade na direção x, então, com y. Tá? No caso, para a tensão de cesariamento, no plano y na direção x. Então, a viscosidade do nosso fluido nós temos. Então, para achar a força F de x, a gente basicamente tem que determinar essa variação de U em Y, tá? Que é algo que a gente vai fazer agora. Então, a nossa força F de x, que é exatamente o que nós queremos, fica sendo a y, viscosidade, variação de U em Y. Tá, então como é que a gente vai encontrar essa variação de U em Y? Bom, a gente vai encontrar isso através das informações que ele nos deu sobre o perfil de velocidade do nosso fluido. Ele disse que o perfil de velocidade é linear. Então, a nossa velocidade ela pode ser expressa na direção U, na direção x, na nossa velocidade U, pode ser expressa como uma função linear. Então, perceba que a nossa velocidade ela varia aqui linearmente com y, certo? Então, ela pode ser escrita como algo desse gênero. A mais b vezes um y. Isso aqui é uma função linear. Ele diz que a nossa velocidade é uma função linear. Então, perceba que se nós fazemos a derivada de u com y, fica sendo exatamente o valor de b. Tá? Então, o que a gente precisa achar é esse valor desse b. Bem? Então, vamos aplicar as nossas condições de contorno do nosso problema e, e encontrar esse valor de b. Bom, então para encontrar esse valor de b, a gente vai aplicar as condições de contorno, né? As condições de contorno do nosso problema vão estar relacionadas com a condição de não deslizamento, certo? Então perceba que a velocidade de um fluido quando ele está escoando entre algum tipo de parede, algum tipo de superfície, fica sendo exatamente a velocidade dessa superfície. Então perceba que U em y igual a zero fica sendo igual a zero. Por quê? Na nossa placa exterior, a velocidade é zero. Então, nessa região aqui, que eu pintei de vermelho aqui, a nossa velocidade tem que ser igual a zero. Tá? Igual a zero. E nessa condição aqui, U tem que ser igual à velocidade do nosso cilindro. Tá? Velocidade V aqui, que eu chamei a velocidade, vou chamar de velocidade C, que é a velocidade do nosso cilindro. Tá? Isso é o que? Devido à condição de não deslizamento. Tá? Então, as nossas condições de contorno são essas. A gente consegue determinar então essa velocidade do nosso cilindro? Consegue. Por quê? Porque ele nos deu a velocidade de rotação do nosso cilindro. Tá? Então, como é que a gente vai achar isso? Então, fazendo rapidamente aqui um parênteses, tá? Lembre-se que a velocidade linear no movimento circular fica sendo igual a ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio desse nosso movimento, desse nosso círculo, perdão. Então, nosso VC vai ser ômega vezes o R, tá? O R nós temos e o ômega a gente também tem, tá? Então, agora a gente só tem que passar para as unidades corretas para estar utilizando. Bom, então, convertendo rapidamente, nossa velocidade angular que está em RPM, a gente converte ela para radiano por segundo, que é a unidade do sistema internacional, e fica sendo igual a 41,89 radianos por segundo, tá? E o nosso R tem que ser igual a 50 vezes 10 elevado a menos 3 metros, tá? Então, a nossa velocidade circular, fazendo essa conta rapidamente. Bom, então, fazendo essa conta rapidamente, a nossa velocidade do nosso cilindro fica sendo igual a 2,9
2,09 metros por segundo, tá? Então, perceba que essa velocidade circular é a velocidade linear do nosso cilindro. Então, se o nosso cilindro ele está rodando aqui, olhando aqui para o nosso desenho, tá? Ele tem essa velocidade aqui angular, que ele representa aqui como sendo um ômega aqui no nosso desenho, mas ele vai ter essa velocidade aqui que é uma velocidade linear, que é uma velocidade sempre tangente, que eu estou chamando aqui de VC, eu estou representando. Então, para cada posição, ele tem uma velocidade VC que é tangente à trajetória, tá? Do nosso, do, da rotação do nosso corpo, do nosso círculo. No caso, como ele representou para o outro lado, seria na realidade nesse sentido aqui, assim, a velocidade VC, e nesse outro sentido aqui, a velocidade VC, mais corretamente falando, tá? Essa é a velocidade que a gente tem que utilizar para fazer os cálculos, porque essa sim é uma velocidade que está relacionada ali, né? É uma velocidade, digamos assim, verdadeira, né? A velocidade angular é apenas uma forma de medir, né? De racionar essa velocidade, que é uma velocidade cinemática, né? Bom, então a gente sabe que a nossa velocidade U, agora que nós já temos a nossa segunda condição de contorno, em y igual a Azinho, fica sendo igual a 2,09 metros por segundo. Com essas duas condições, a gente consegue facilmente determinar, através de um sistema, a nossa derivada. Então, se U fica sendo igual a zero quando y é igual a zero, então fica sendo que A vezes A mais B vezes zero tem que ser igual a zero. Se isso aqui é igual, isso aqui fica igual a zero, logo o nosso A tem que ser igual a zero. Então, aplicando a nossa segunda condição de contorno, U tem que ser igual a 2 vezes 0,9, quando se A é igual a zero, então B vezes o nosso Azinho, que é o comprimento, que é a distância entre as placas. Então, o nosso Bzinho fica sendo igual a Bzão, no caso, né? 2,09 dividido pelo nosso A, tá? E quem é o nosso A, né? O nosso A é essa espessura, só que ela foi dada em, em polegadas. Então, a gente tem que converter esse comprimento, né? Bom, então, para não prolongar muito isso aqui é a conversão, fica sendo 2,54 vezes 10 elevado a menos 5 metros, nosso comprimento. Então, fazendo essa conta rapidinho, o nosso B dá 8,23 vezes 10 elevado a 4, segundo elevado a menos 1, tá? Essa é a unidade do nosso B. Então, agora para achar a nossa força, a gente consegue facilmente, tá? Achar que a nossa força fica sendo igual a Y viscosidade vezes o nosso Bzinho, tá? Então, quem fica sendo a área lateral, né? Essa área Y. A área Y fica sendo igual a o diâmetro vezes π, que fica sendo esse comprimento, né, aqui de baixo, vezes a altura. Porque qual é a área do nosso problema, né? Fica sendo a área lateral do cilindro, que fica sendo o quê? O comprimento da circunferência dele, né? vezes a sua altura. Essa fica sendo a área lateral. Então fica sendo π vezes d. Né? Não precisa botar esse 1 aqui no caso. π vezes d vezes a altura dele, h. Viscosidade vezes b. Tá? Esse aqui fica sendo a nossa f de x.
Então, se a gente põe a nossa fórmula do torque fica sendo o nosso R, que nada mais é o que? O nosso T dividido por 2 vezes a nossa força, que é tudo isso aqui. Pi D. Opa, só um segundo. Então, o nosso torque fica sendo o nosso raio, que é D dividido por 2, né? Vezes π, que vezes D de novo, vezes H, vezes a viscosidade, vezes o nosso Bzinho. Então, tudo isso aqui a gente consegue fácil, nós temos esses valores. A gente consegue facilmente achar o valor do nosso torque, tá? Fazendo essas contas, o resultado deu que, utilizando todas as conversões necessárias, né, do, das componentes que nós temos, revisando todas as conversões para SI, o meu torque deu 129,28 newtons, certo? Na realidade, corrigindo a unidade, dá newton vezes metro.